Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto. Somos a igreja que Cristo edificou. Paz, amados, vamos louvar ao Senhor neste culto de missões, declarando que nós queremos ser aqueles que são enviados pelo Senhor, né? Levar o reino através das nossas atitudes, da nossa vida, nós possamos andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, ter as atitudes que Jesus teria, amém? Para com o nosso irmão e para com o nosso próximo. Isso é missões também, amar uns aos outros como nós mesmos, amém? Glória a Deus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Amém. Que seja o nosso querer, irmãos. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Esse é o meu querer, Jesus. Fazer tua vontade, Senhor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te servir e tudo te adorar. Mestre, amigo,
Amado Jesus, este é o meu querer. Amém. A paz de Deus, irmãos da igreja de Carapicuíba, São Paulo. Aqui é o pastor Rony e a pedido do pastor Gustavo e também em nome da pastora Sandra, quero desejar aqui a paz de Deus para cada coração que vai estar vendo, assistindo esse vídeo, né? Quero trazer uma pequena reflexão que foi sugerido o tema, né? Evangelização em época de pandemia, né? Que nós estamos passando, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? Eu queria compartilhar esse texto que está em Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20, que fala sobre a grande comissão. E o texto diz assim, no versículo 18: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É um texto muito conhecido, né? Diria que é um texto clássico da Bíblia que fala sobre o dever da igreja de evangelizar, de fazer discípulos em todo o mundo. Mas a pergunta é, né? Como fazer missões em épocas como essa que nós estamos vivendo, especificamente agora nessa época de pandemia? Então, quero compartilhar aqui algumas ideias ou princípios dentro desse texto para que o meu e o teu coração possa ser abençoado pela palavra de Deus. A primeira verdade é que nada pode impedir de que a igreja deva continuar evangelizando o mundo. Porque o texto é claro, Jesus diz assim que todo o poder me foi dado no céu e na terra. E Jesus tendo todo esse poder, nada pode paralisar esse poder. Nem mesmo a pandemia, que tem trazido tantas mortes, né, tristezas. Mas mesmo assim, quando pensamos em evangelização em época de pandemia, nós devemos, como igreja, lembrar desse princípio, que o Senhor Deus, Ele é um Deus soberano, Ele é o dono das nossas vidas, e que esse mandado, né, que esta grande comissão, mesmo nesse tempo difícil que nós estamos passando, a gente deve continuar obedecendo. Teve um cristão famoso, no momento não lembro o nome dele, mas ele diz assim: antes de falar de Deus para os pecadores, fale dos pecadores para Deus. Então, a primeira verdade que eu queria compartilhar nesse texto é: se nesse momento nós não podemos sair de porta em porta, fazendo grandes concentrações para evangelizar as pessoas, nós temos a mídia, como vocês estão aí me vendo, nós temos, né, as redes sociais, nós temos essas armas que Deus colocou na mão da igreja também para a gente evangelizar o mundo, né, evangelizar a nossa cidade, o nosso bairro, mesmo nessa época de pandemia. Mas como diz aí a frase, esse cristão que disse: antes de falar de Deus para os pecadores, fale dos pecadores para Deus. Essa verdade, ela tocou meu coração. Esse momento de pandemia, nós podemos fazer missões intercedendo pelas pessoas. Se eu não posso ir até elas, eu tenho que lembrar que Jesus, Ele é o Todo-Poderoso e o Pai deu a Ele, concedeu a Ele autoridade nos céus e na terra. E essa autoridade foi que nos comissionou a fazer a obra missionária. Então a igreja tem uma grande arma na mão. Um Deus poderoso, uma grande
é um grande mandado, uma ordem que nós devemos obedecer, e nós podemos usar esse princípio das missões, que é o princípio da oração, da intercessão. Essa é a primeira verdade que eu queria compartilhar com vocês. Então você pode orar. Se você não pode contactar as pessoas de uma maneira mais direta, mais próxima, mas você pode sim orar por elas, interceder por elas, porque Deus vai enviar o Espírito Santo e vai tocá-las com a graça dele. Essa é a primeira verdade que eu queria compartilhar com você nesse texto. A segunda verdade está no versículo 19. Jesus fala bem assim: portanto, ide, ensinai ou fazei discípulos de todas as nações, batizando os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, na língua portuguesa, na maioria das traduções, aparece o imperativo, portanto, ide. Mas, na verdade, no grego não é ide, seria indo. Ou seja, não é um imperativo, na verdade, seria mais um gerúndio. E qual que é a ideia de Jesus nesse texto, especificamente nesse versículo 19? É que nós necessariamente não deveríamos sair de um lugar e ir para o outro somente dessa maneira para evangelizar. A ideia é, indo e vindo, nós devemos fazer discípulos. E mesmo nesta época de pandemia, nós podemos, de alguma maneira, e nós temos contato com as pessoas. Por exemplo, você já imaginou que a igreja se protegendo, usando toda a proteção que nós fomos ensinados pelas autoridades especializadas em saúde, etc., os nossos governantes? A gente pode obedecer todas essas regras, mas mesmo assim há pessoas que precisam da igreja, aí no seu bairro, talvez o seu vizinho, e eu queria sugerir, coisas que nós poderíamos e podemos fazer mesmo em época de pandemia. Já imaginou? Tem pessoas pobres próximas de nós. Podemos fazer comidas e oferecer a elas. Você vai ter uma oportunidade de evangelizá-las. Você poderá, com a igreja, com os recursos da igreja, os seus recursos, fazer máscaras e oferecer às pessoas que não têm. Você pode, pessoas enfermas, você pode de alguma maneira contribuir para que elas sejam também atendidas, contribuindo, ajudando, orientando. Ou seja, a gente até deveria aprender com o mundo, Quantas atitudes de solidariedade que a gente viu, inclusive nas grandes ruas, nos grandes centros de São Paulo e outros lugares. E a igreja poderia e pode fazer isso, ou seja, seria o indo e vindo que Jesus disse que nós devemos fazer discípulos. Então a pandemia não é uma desculpa para a igreja não fazer missões. E o terceiro princípio, e o último desse momento que eu estou compartilhando com vocês, é que nós podemos fazer missões porque existe uma presença maravilhosa nas nossas vidas. Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Há momentos, a gente ouviu tantas notícias ruins na televisão, nos jornais, e até mesmo, a gente, em alguns momentos, talvez até esquecemos que nós temos um Deus que está presente nas nossas vidas. Ele é fiel. Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Assim como o Espírito Santo, estava na vida dos discípulos quando eles eram jogados, dentro das arenas para serem comidos pelos leões, devorados pelos leões, a perseguição de Nero, aqueles que eram queimados, e tantos outros que ainda nesses dias atuais são perseguidos, que são coisas muito mais fortes do que uma pandemia, mas essas pessoas cheios da graça de Deus, do Espírito Santo, e conscientes da presença de Jesus, elas não deixaram de fazer missões. Então eu digo, também não é uma desculpa esse momento da igreja não evangelizar o mundo e evangelizar as pessoas próximas de nós. Porque ele disse: eu vou estar convosco todos os dias. Eu gostaria de deixar essa reflexão para você. Pense nisso. Como fazer evangelização em época de pandemia? Primeiro, você tem um Deus que tem todo o poder, o Senhor Jesus tem todo o poder, e por causa desse poder, Ele mandou nós fazermos
discípulos. Nós podemos fazer discípulos através de atitudes, de gestos, o nosso amor, a nossa solidariedade. Também podemos fazer missões e principalmente também porque Ele está presente conosco. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos bons de alegria, nós também podemos fazer missões. Tá bom? Que Deus possa abençoar o seu coração. E muito obrigado, pastor, que me deu essa oportunidade, me convidou. E eu deixo aqui um grande abraço para a igreja de Carapicuíba e na pessoa da pastora Sandra, toda a sua liderança. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. E obrigado, porque é uma igreja que esteve sempre comigo também nas nossas missões no Peru. Deus vos abençoe e a paz de Deus seja. Sim.
Boa noite, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou Juneu, dos Mochileiros de Cristo. Estou aqui a convite do Gustavo, mais uma vez com vocês, mas agora de uma forma remota, né? Para poder trazer uma mensagem, um estudo aí. Agradeço o convite. A gente está vivendo uma situação diferente, né? Não somente como igreja, mas toda a sociedade, o mundo inteiro. Essa questão de se adaptar, né? A essa nova realidade, né? Mas eu creio que a gente pode, no meio dessa loucura que a gente tem vivido, né? Essa adaptação, tirar muitos ensinos e algo muito proveitoso em relação à nossa vida, ao nosso caminhar com Cristo, né? E é nesse sentido que eu queria trazer aí um estudo com vocês, né? Eu vejo que a situação que a gente tem vivido nos leva a entender o que é ser igreja, né? Não ir por uma igreja. Nós agora temos que ser igreja. Onde nós estamos, a gente tem que saber que nós somos a igreja. Somos a igreja onde nós estivermos. E essa linha de pensamento faz total diferença. Mas de forma prática, pensando em missão, pensando na prática do cristianismo, como isso acontece? Que lição que a gente pode tirar diante desse momento que nós estamos vivendo? Eu quero trazer uma mensagem baseado nisso, né? E está lá no texto de Mateus 16:20. Se estiverem aí com a Bíblia, a gente vai trabalhar muito no Mateus 16 e no Mateus 12, né? Mas primeiro aí o Mateus 16:20, ele traz uma dica de Jesus, né? De como falar a respeito dele, como manifestar o amor dele para as pessoas. E a dica dele é o seguinte, está escrito assim: então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Olha que coisa interessante, né? A lição que Jesus fala para os seus discípulos é: não falem para ninguém por aí que eu sou o Cristo. Esse é um ensino, né? Não, vamos parar de falar que Jesus é o Cristo. Logicamente, né, a igreja deve estar bem ciente a respeito de que a gente não pode pegar um versículo à parte de todo o texto, né? Todo versículo tem que ser acompanhado do seu texto e do seu contexto, do porquê que ele foi escrito, né? Porque senão vira uma bagunça. Mas vamos tentar entender um pouco o que Jesus estava querendo dizer com esse pedido, né? Parem de falar que eu sou o Cristo. Um pouquinho antes, no versículo 18 e 19, está escrito assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado. Olha que coisa bacana, né? Esse foi um dos grandes elogios que Pedro recebeu de Jesus Cristo. Jesus colocou ele lá em cima, né? E até por causa desse texto, não sei se a igreja sabe, que Pedro é considerado o primeiro apóstolo pelos católicos. A partir desse texto, desse elogio que Jesus faz para ele, né? Mas assim, também, assim como o primeiro versículo que eu li para vocês, essa pequena afirmação de Jesus, esse elogio de Jesus a Pedro também não pode ser simplesmente lido de uma maneira equivocada, precisa do seu contexto. E eu quero explicar, não vou ficar lendo aqui também para não perder tanto tempo, mas eu quero explicar de uma maneira mais assim, informal, se podemos dizer, sobre o que se passou para chegar a esse elogio e aquele pedido de Jesus: parem de falar que eu sou o Cristo. Bom, Mateus 16 ele começa com uns caras que eram chamados os fariseus, os saduceus, querendo colocar a Jesus à prova.
Essa situação é muito comum na Bíblia. A gente vê os fariseus ou os saduceus perseguindo Jesus, né? Quem eram esses caras, né? Vamos tentar entender quem que eram esses caras. Eles eram os representantes, se podemos dizer assim, da religião dos judeus naquela época. Os saduceus, eles eram os caras da bufunfa, tinham muito dinheiro, os ricos, né? Talvez os políticos daquela época lá, né? Então, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano, e os saduceus eram representantes dos judeus que faziam esse intermédio, sabe? Tentavam fazer aquela politicagem para a situação ficar boa, não ficar ruim. Então meio que comandavam lá perante o Império Romano. E eram os caras que tinham muita grana, né? O que a gente poderia dizer até dos puxa-sacos do Império Romano. E os fariseus, eles eram aqueles que eram talvez uma classe média, né? Mas que levavam a religião muito a sério. Sempre pegando no pé dos outros, eram rigorosos, né, legalistas, inclusive com os saduceus, né, essa questão de serem estreitos com o Império Romano, né, eles pegavam muito no pé dos saduceus. Só que, assim, embora eles viviam sempre em rixa, os saduceus e os fariseus, para uma coisa eles gostavam de se unir, era por algo para perseguir Jesus. E por que será que eles perseguiam Jesus? Porque o que Jesus falava, o que Jesus ensinava e o que Jesus fazia ia em confronto aos interesses desses fariseus e saduceus. Então, esse era o motivo para eles se unirem para perseguir a Jesus, porque Jesus ia contra o ensino deles, né? E chega lá em Mateus 16, aliás, né, até fazendo parênteses, né, isso não era poucas vezes que acontecia ou não, como eu falei. Você vai encontrar vários relatos na Bíblia, e acredito que deve ter muitos que não foram escritos, desses caras enchendo o saco de Jesus. E quando eu falo encher o saco, era encher o saco mesmo, porque imagina quando você está em casa, você está lá vendo jantando ou almoçando com a sua família, né? Tá naquele tempo de família, e de repente, a campainha você olha, é um testemunha de Jeová. Eita, povo que gosta de pegar no pé, né? E era geralmente isso. Jesus gostava, amava dar seus ensinos, estar com o povo, curando as pessoas, né, indo ao encontro, e de repente vinha lá, tocava a campainha. Era eles enchendo as paciências, né? Mas teve uma vez, realmente em Mateus 16, que Jesus perdeu a paciência. Ficou realmente muito irritado com eles e não queria nem dar ideia para os caras. Né? Chegou e falou assim, olha, eles chegaram, né, para querer falar de Jesus, querer colocar Jesus à prova. Falou assim, vocês olham para o céu, vocês conseguem ver a previsão, né, se vai chover, se não vai, enfim. Eu não vou ficar falando com vocês, não. Basta o sinal de Jonas. Foi isso que Jesus falou, assim, para vocês basta o sinal de Jonas. E mais uma vez, né, essas palavras de Jesus, se a gente pegar de uma maneira aleatória, a gente não vai entender. Que sinal de Jonas? O que será que Jesus estava querendo dizer com basta o sinal de Jonas? Aí para a gente entender também, abrindo mais um parênteses, a gente tem que voltar lá em Mateus 12, quando Jesus falou a respeito desse sinal de Jonas, né? E também tem todo um contexto lá de Mateus 12. E da mesma forma eu não vou abrir aqui para ler, para explanar especificamente, mas eu vou trazer da minha maneira a situação que estava acontecendo, o que estava rolando lá em Mateus 12. Mateus 12 começa com os discípulos de Jesus com fome e querendo comer, lógico, né? E foram lá na plantação de milho e começaram a pegar os milho porque estavam com fome, né? E eu imagino lá, né, o Pedro pegando um milho para assar, fazer às vezes passar uma manteiguinha em cima, né? O João, que é aquele que gostava mais de um carinho, fazendo uma pipoca, alguma coisa assim. Mas estavam lá pegando o seu milho para se alimentarem, para suprir essa necessidade que eles estavam no momento, né? Aí chegaram os fariseus, saduceus, provavelmente esses mesmos que de Mateus 16, né? A gente acredita por causa
da coincidência e também do relato de Jesus, né, da fala de Jesus, que basta o sinal de Jonas, e eles falando que era proibido. Jesus, você sabe que a lei não permite isso, você tem que trabalhar no sábado, o sábado era sagrado, então não podia. Aí Jesus chegou e falou assim, citou o próprio, o grande rei, né, que é para os judeus, que era o Davi, assim, se já Davi teve uma época que ele e seus soldados estavam com fome, entraram lá no templo lá, e começaram a comer o pão pão da presença, né, o pão santo, imagina a gente, né, que está com fome, né? O pão santo até me lembra uma situação, né, essa questão dessa religiosidade. Eu lembro quando eu era pequeno, aqui em casa a gente era católico, né, minha família era toda católica, e tinha um pão que parecia que levava para o padre benzer e você tinha que guardar num pote de açúcar, de arroz, né? Quem teve uma tradição católica sabe disso daí. E minha mãe guardava dentro do pote de açúcar. E um dia meus pais saíram para fazer alguma coisa, eu estava morrendo de fome e fui procurar caçar o que comer, e a única coisa que tinha esse raio desse pão no pote de açúcar. Abri, tracei o pão, né? Pelo menos matou um pouquinho a fome. E quando meus pais chegaram em casa, eles falaram, a gente esqueceu de deixar uma comida aí, está com fome, né? Eu comi lá o pão. Mas que pão? Não tem pão aqui? O pão que está no pó de açúcar. Nossa, minha mãe olhou, meu Deus, você comeu pão santo. Eu falei, não, quase vomitei, né? Quase engasguei. Falei, onde já se viu? Ela falou, não tem problema. Então, essa questão da religiosidade, do pão, né? E era justamente isso que Jesus estava falando. E ele falou para eles assim, eu quero misericórdia, quero pessoas que consigam se colocar no lugar do outro, né? Isso está acima do legalismo, né? Não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. É umas frases ilustres, um dos grandes ensinos de Jesus, né? E ainda mais, para dar mais uma cutucada nesses caras, Jesus ele foi até a frente do templo, né? Provavelmente a multidão foi seguindo ele. E lá ele curou um maninho que tinha a mão enrijecida, né? Esqueci como é que se usa o termo. Se bem que na minha Bíblia aqui deve ter. Deixa eu ver como está escrito aqui. Depois eu procuro. Mas eu sei que Jesus, a mão atrofiada, está aqui na Bíblia. Jesus foi lá e curou esse rapaz que tinha a mão atrofiada. E os caras ficaram loucos, né? Em pleno sábado, Jesus ainda fez uma cura. Não só deu comida para os seus discípulos, como também curou uma pessoa. Então isso para eles foi uma grande ofensa. Mas Jesus estava mostrando o que é misericórdia de uma forma prática, né? E as pessoas, a multidão que estava seguindo, começou a falar assim, nossa, ele é o Filho de Deus, ele só pode fazer isso em nome de Deus, né? E começou a realmente a exaltar Jesus, a glorificar Jesus, glorificar a Deus principalmente, né? E pensando naquela questão que é de encontro com o interesse dos fariseus e saduceus, eles começaram a falar assim, não, esse rapaz aí, ele está curando em nome de demônio, em nome de Beelzebul. Aí eles pegaram pesado, falando que Jesus estava curando. Não era tanto por estar falando de Jesus, porque eles sempre estavam querendo falar de Jesus, queriam sempre contra Jesus. Mas é falar sobre realmente o que Deus estava fazendo, a obra, a restauração de Deus, que Deus está promovendo, né? E aí Jesus deu uma paulada, falou assim, olha, vocês querem falar de mim, vocês podem falar. Mas cuidado com o que vocês estão falando sobre a obra, redenção. Vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, sobre a obra de redenção que Deus está promovendo, né? E aí vai uma reflexão. O que nós temos ensinado por aí fora? O que nós temos, como nós temos praticado e ensinado a respeito do amor de Deus? Tem muitas coisas que são importantes de serem faladas, de serem faladas e de serem ensinadas. Mas assim, o fundamental é a gente viver e falar dessa obra redentora de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, né? E aí que Jesus
proclamou para eles, né, eles começaram a não se dar por satisfeito, né, e querer saber mais a respeito, colocar mais Jesus à prova, né? E Jesus fala assim, olha, o sinal de Jonas fala muito isso, o que aconteceu com Jonas, né? E falou daquela questão de que ele passou 3 dias na barriga, né? Então, a questão da morte de Jesus, no 3º dia ele ressuscitou, né? E os ninivitas se arrependeram, né? Então, essa é a grande mensagem. Jesus deixou essa mensagem falando assim, esse é o sinal de Jonas, essa é a mensagem, né? Falando de si mesmo, né? Que ele vai morrer, no 3º dia ele vai ressuscitar, isso gera vida, né? Essa é a mensagem da salvação, né? Enfim, Jesus, ele voltando agora, né? Explicando essa questão do sinal de Jonas, os caras estavam pegando o pé dele lá no capítulo 16, retomando, né? E Jesus falou assim, estava tão de saco cheio, falou assim, basta o sinal de Jonas. E depois que ele falou isso, eles pegaram um barco, ele e seus discípulos, né? Para atravessar para o outro lado do outro lado, né? Então, enfim, no barco, Jesus tão pesado, né, com essa questão do ensino dos fariseus, ele fala assim, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos de Jesus falaram assim, começaram a falar, nossa, será que ele está falando do fermento porque a gente esqueceu os pães, né? Toda aquela questão, toda atrapalhada que os discípulos dele sempre faziam, né? Jesus falou assim, vocês já me viram multiplicando pão, não estou preocupado, não tem nada a ver com o pão, né? Enfim, vocês não conseguem entender do que eu estou falando, né? Jesus já estava nervoso, ainda falou assim, ele está querendo dizer, cuidado com o ensino que tem sido dado, cuidado com as coisas que estão sendo faladas, a maneira que tem sido falada, né? E nisso eu quero fazer aqui um parênteses, talvez assim, com vocês, né? Mais um, né? A gente já vai ver um vídeo, mas assim, uma pergunta muito importante que Jesus fez depois dessa questão do cuidado com o ensino, ele falou assim, perguntou, o que as pessoas falam quem eu sou? O que andam falando quem eu sou por aí? E eles responderam, alguns falam que você é João Batista, Elias, Jeremias, né? Enfim, é um profeta. Jesus, muito bem, muito bem. E aí que eu paro para fazer uma pequena reflexão para nós como igreja, nós como cristãos. Como as pessoas estão falando quem é o Cristo a partir de nós, a partir daquilo que nós temos ensinado, da maneira como nós temos ensinado. Eu faço uma pequena pausa para vocês assistirem um vídeo de algumas respostas que as pessoas, ainda hoje, tá? Esse vídeo foi feito há alguns anos, uns 4 anos atrás, 5 anos, mas algumas respostas que as pessoas têm dado ainda nos dias de hoje, a respeito de quem é Cristo, de quem é a igreja e de quem são os cristãos. Espero que fale com você, reflita, depois daqui eu volto para a gente só fazer um fechamento. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só vem a religião em si, não vem o cristianismo que tem por trás, não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem
para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão pra mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal, um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez, morreu por mim e por você. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas.
É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio a igreja. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. É uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí para roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara... Tudo que eu faço envolve ele, tudo que eu penso é primeiro ele, tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa, gosto bastante. Muito louca, né? As respostas que nós vimos aí. Você vê as pessoas falando de um certo jeito, tem aqueles que concordam e muitos que estavam falando coisas boas a respeito da igreja, dos cristãos, os produtores do vídeo, né? Mas algo que impacta bastante, que impactou bastante, é ver as pessoas falando da igreja como indiferente, né? Uma igreja que, não tá nem aí para as pessoas. Isso é pesado. E ao mesmo tempo a gente vê ainda um certo respeito por Jesus. Tem um outro que fala assim, Jesus é qualquer um, mas não, uma carência de Jesus, existe uma carência, né? E Jesus, agora sim, finalizando, né, todo aquele estudo, todo o pensamento que a gente estava tendo, né? Nós chegamos no grande elogio de Pedro. Por que foi feito aquele elogio para ele? Que Jesus colocou ele lá em cima, né? Foi porque ele perguntou assim, e vocês? Lembra que eu falei antes do vídeo que perguntou quem ele era? E as pessoas, cada um falou Jeremias, falou profetas, mas não falou quem era realmente Jesus. E perguntou para aqueles que estavam próximos dele, que caminhava com eles, que caminhou tantos anos ao lado dele. E vocês, quem vocês falam que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus foi lá, é isso aí, Pedro, te amo, Pedrão. Foi isso que Jesus falou. Né? E falou, tu és Petros, né? Ou seja,
você é um cascalho, você é um fragmento da grande rocha, né? Você entendeu isso. Deus te deu essa revelação, né? E depois, logo depois, né, de Pedro ter dado a resposta correta de quem é Cristo, quem é o Cristo, entendeu quem ele é e ter feito elogio para Cristo, para Pedro, que Jesus falou: parem de falar que eu sou o Cristo. Que eu trago como ensino para a gente nesse tempo. A gente está entendendo a necessidade de ser igreja. A gente não pode se reunir, não está podendo se reunir por enquanto. Logo mais tudo isso vai passar, a gente vai poder voltar aos nossos encontros. Mas nós somos igreja dentro das nossas casas, onde nós estamos. Nós temos que buscar a Deus, viver de uma forma, ter a comunhão, mesmo à distância, com aqueles que estão próximos de nós. Isso traz um grande ensino também na maneira como se falar a respeito do grande ensino, que é de quem é Cristo, da morte e ressurreição dele. Muito mais do que palavras, muito mais do que de uma forma pública. A grande diferença é falar na comunhão, na convivência. O ser o cristão mesmo também faz a diferença para falar a respeito do amor dele. É através do relacionamento que Pedro e os outros discípulos que estavam próximos entenderam que Cristo é o Filho do Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou. Esse entendimento, ele foi passado através do convívio de Jesus com os seus discípulos. Aqueles que estavam distantes, estavam vendo curas, estavam vendo ensinos, mas não estavam tendo essa compreensão. Essa é uma das grandes maneiras que a gente tem a oportunidade, onde você está, na sua casa, com seus vizinhos, aqueles contatos diários que são raros, né? A gente tem que fazer esse distanciamento, é necessário, mas com aqueles poucos contatos, é a oportunidade que nós temos de levar esse amor, de levar esse Cristo através do relacionamento. Nós como igreja estamos tendo essa oportunidade de ter esse estilo de vida, para quando tudo isso passar, isso continue. A gente continue a manifestar o amor, ensinar a respeito de Cristo, a ensinar a respeito do Filho do Deus vivo, aquele que realmente morreu e ressuscitou por nós, nos trouxe salvação através do relacionamento. Esse é o nosso grande desafio e o grande ensino que a gente tem hoje como igreja, para aprender e manifestar esse amor. Queria orar para que Deus nos encoraje a continuar vivendo, muito mais do que palavras. A nossa demonstração de quem Ele é, seja através das nossas atitudes, seja através do nosso convívio, seja através daquilo que nós somos. Amém? Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo que a gente pode ter de busca do Senhor, busca dos seus ensinos. Obrigado porque é maravilhoso. Mesmo diante de tanta dificuldade, a gente ainda tem acesso a isso. E Deus, a tua palavra é rica, ela traz muito ensino. Obrigado por esse texto de Mateus 16, Mateus 12. Obrigado, Senhor, porque a gente entende que o amor do Senhor, ele é real. E a forma de transmitir, ela também tem que ser real. Tem que ser através do convívio, tem que ser através do contato, através do relacionamento, Senhor. Nos estimule como seus filhos a agirmos como o Senhor agia, como o Senhor age ainda hoje. Que as pessoas possam ver o Senhor através das nossas vidas, através do nosso relacionamento, através do contato. Abençoe a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Abençoe cada membro. Deus, nos livre, nos guarde nesse momento tão difícil. E nos ajude, Senhor, acima de tudo, a sermos luz, a sermos seus representantes para as pessoas que estão à nossa volta. Cuide de cada um, Senhor. E que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Até mais. Um grande abraço. Amém, irmãos. Continuando louvando ao Senhor e declarando que nós queremos fazer a vontade dele, seguir o seu chamado. Assim como
Samuel, que ouviu a voz de Deus, e disse: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Assim como Maria, que ouviu o chamado, né? A sua missão através do anjo, ela diz: eis-me aqui, eu sou sua serva. Nós possamos fazer a vontade do Senhor e seguir a voz dele, ouvir a voz dele e seguir o chamado e fazer a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus a Pedro, por isso aqui estou, congregando junto com os irmãos amados, a amada igreja que Cristo edificou. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto, somos a igreja que Cristo edificou. Assegurou que contra a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão, porque nela habita o Espírito Santo para conservá-la em santificação. Somos a igreja de nosso Senhor